Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O Milagre das Gaivotas? Já ouviu essa história? Vamos lá para o site oficial da igreja, o que a gente encontra sobre esse assunto, tá? Você digita ali, né, o Milagre das Gaivotas já aparece. Ele aparece um artigo chamado Grilos e Gaivotas. Vamos dar uma olhada? Os primeiros santos dos últimos dias a entrarem no Vale Salgado, no verão de 1847, tá, então beleza, época lá, Brigham Young tá chegando, primeiro grupinho. Imediatamente se puseram a trabalhar preparando o solo seco para a colheita da primavera. No entanto, houve grande escassez de alimentos naquele inverno, deixando os santos ansiosos por essa colheita. Ao despontar a primavera, as plantações estavam abundantes e verdejantes, e os fazendeiros previram uma grande produção de alimentos. Beleza. Tragicamente, porém, enxames de grilos desceram sobre os campos. Cara, talvez essa tradução esteja errada, talvez seja gafanhoto. Mas enfim, vamos continuar com o grilo. Desceram sobre os campos, no final de maio de 1848, ameaçando destruir grande parte do suprimento de alimentos em potencial dos pioneiros. Olha só, iam ficar sem comida. Por no mínimo um mês, os santos combateram os grilos no que alguns chamam de a Guerra dos Grilos de 48. Olha só, a Guerra dos Grilos de 1848, legal. Durante o verão a situação foi ficando mais séria, né? Os fazendeiros viram os grilos devorarem hectares de cereais, verduras, legumes. Brigham Young, que na época liderava uma grande companhia através das planícies, o cara estava em viagem, foi informado de que algumas pessoas cogitavam deixar o vale rumo à Califórnia ou Oregon. Alguns aconselharam Brigham Young a desencorajar a migração contínua de pioneiros para a região, temendo que os colonos viessem a morrer de fome. Enquanto isso, as famílias combatiam os grilos com vassouras, escovas, paus e cordas. Cara, eu ouvi falar, né, fora do texto aqui, que grilo é uma grande fonte de proteína. Foi num estudo que eu tava fazendo aí sobre proteína e tal, é que a carne vermelha tem, acho que se não me engano, 15%, 15 ou 30%, vamos dizer uns 15% de proteína, e o grilo é 70% proteína. Aí ó, estão perdendo comida. Mas vamos continuar. Brigham Young fora, tava lá em viagem trazendo mais um grupo, uma leva de membros da igreja para a região. O pessoal plantou achando que ia colher para passar o inverno e viram essa infestação de grilo lá, comendo as plantações. Vamos ver. As famílias combatiam os grilos com vassouras, escovas, paus, cordas, mas nada parecia deter as hostes da fome e do desespero. Muitos oravam para que o Senhor livrasse-os das infestações. No início de junho, grandes bandos de gaivotas da Califórnia se espalharam pelo vale, banqueteando-se com os grilos. Aí, ó, as gaivotas eram mais espertas do que eles, hein? O grande número de gaivotas, a princípio, assustou muitos fazendeiros, que temiam que outra calamidade tivesse se abatido sobre suas vulneráveis plantações. Mas logo viram que as gaivotas devoravam os grilos, bebiam água, regurgitavam as partes indigeríveis, não precisava ter posto essa parte aqui no texto, e voltavam para comer mais.
Embora a infestação de grilos continuasse por mais algumas semanas, as gaivotas consumiram o suficiente para atenuar o dano. E ó, o pessoal perdendo a oportunidade. As gaivotas mais espertas do que eles, ó, comendo os grilos. E outro desperdício aí, podiam estar abatendo algumas gaivotas para guardar para o inverno. Estão perdendo a oportunidade. Aqui no site da igreja tem uma pintura aqui, ó, as famílias de joelhinho no campo ali orando pro Senhor, agradecendo, um monte de gaivota comendo os grilos. Ok. Os grilos foram apenas um dos vários problemas que os pioneiros que se estabeleceram no Vale Salgado enfrentaram ao se desempenharem para produzir uma colheita naquele verão. Muitas das primeiras fontes sobre aquele ano sugerem que os fazendeiros e líderes da igreja estavam tão preocupados com as geadas tardias e a ausência de irrigação quanto com os grilos. Talvez porque estes atacassem apenas certas plantações específicas e não toda a produção agrícola. Os grilos era só um dos problemas, né? Tinha um monte de outros problemas. O encontro dos santos com os grilos e as gaivotas em 1848 acabou sendo só a primeira de muitas ocorrências dessa natureza. Os grilos retornaram na estação de colheita do outro ano, em algumas regiões de Utah, em maior número até do que foi naquele ano ali de 1848. E quase todas as vezes as gaivotas também vinham, né, e comiam esse enxame de grilos. Apesar dessas repetidas ocorrências, o livramento da infestação de grilos de 48 ficou marcado na memória dos pioneiros. Os santos viram a mão protetora do Senhor na chegada das aves. O milagre das gaivotas inspirou os primeiros moradores de Utah a reverenciarem a ave. Vira. Cuidado com o bezerro de ouro. Mas beleza, vamos continuar aqui. Ok, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Quase imediatamente após isso, foram criadas normas e leis para punir quem maltratasse ou matasse gaivotas. Por isso que eles não queriam comer a gaivota. Não, veio salvar eles. A contribuição das gaivotas é comemorada hoje com uma estátua. O bezerro de ouro aí. E é dourada. É dourada. A contribuição das gaivotas é comemorada hoje com uma estátua na praça do templo da cidade de Salt Lake. Ali, ó, tem uma imagem também no site da igreja, um monumento enorme com uma gaivota lá em cima, douradinha. Vamos dar uma olhada. Eles tiraram essas informações, no próprio site da igreja, eles tiraram essas informações de uma outra publicação lá de 1986. É uma Ensign, né, como se fosse a Liahona dos Estados Unidos, então de fevereiro de 86, na página 60 e 61. Fala sobre um artigo intitulado The Grasshopper War of 1855 and the Provo Sugar Miracle. Como se fosse a Guerra dos Grilos, de 1855, e o Milagre do Açúcar de Provo. Vamos dar uma olhada? Antes, só fazer alguns comentários sobre essa história. Ok, eu nunca tinha ouvido. Não lembro de ter ouvido falar sobre essa história. Sobre esse lance aí de grilo, cara, eu tô com grande convicção de que isso aí seja gafanhoto, mas o próprio site da igreja em português traduziu como grilo. Então, né, porque grilo e gafanhoto não é a mesma palavra em inglês. Também é bem diferente. E, então, vai ficar grilo aqui. Que geralmente a gente ouve falar mesmo, né, sobre infestação de gafanhoto, fazendo, como é que chama? Migração, né, fazendo migração, porque tem esse lance aí de inverno, primavera e tal, então eles vão fazendo uma migração dentro do território. E eu imagino, nossa senhora, que eles estão passando aí por um lugar que eles não parariam, mas agora de repente aí tem um pit stop aí no meio do caminho, onde eles conseguem encontrar uma plantação, né? Legal, né? Fazer uma boquinha aí no meio do caminho. E ó, eu imaginando aqui que isso sempre aconteceu todo ano, né, eles estão falando, né, agradecem, né, as gaivotas terem vindo. Eu diria que talvez elas estavam ali no encalço dos grilos. Os grilos estão fazendo a migração e as gaivotas vão fazendo a migração atrás também, ainda mais se acontece todo ano, né? Não que o Senhor não quisesse abençoar eles também, né, ou qualquer outra explicação, né?
particularmente, não teria feito uma estatuazinha da gaivota. Ia ser legal, né, a história, mas com certeza ia aproveitar, pegar umas gaivotinhas, garantir o almoço das crianças. Bom, vamos ali para aquela história então que está na Ensign de 1986. Não tem a versão em português no site da igreja, estranho, mas vamos pela de inglês mesmo. Vamos tentar traduzir isso aí então. A Guerra dos Gafanhotos de 1855, o Milagre do Açúcar de Pro. Vamos ver o que aconteceu ali. Será que foi pior do que a de 48? Por isso que citaram essa história? Tá, ele comenta ali que teve um incidente da gaivota de 48, beleza. Esse livramento foi homenageado aí com escultura e com pintura também, recontado nas aulas da igreja. Tá, tem o Dia dos Pioneiros lá nos Estados Unidos, né? Sempre eles contam a história das gaivotas, ok. Eles comentam, olha, essa praga dos grilos aí não é um acontecimento singular, não é uma coisa que acontece só de vez em quando, não, acontece sempre. No século XIX ali essas infestações eram bem comuns e também devastadoras. E também era comum essas gaivotas virem atrás dessa infestação de grilo e comer os grilos. Ele comenta ali, no entanto, os santos viram um verdadeiro milagre, né, na quantidade de gaivotas e o tanto de grilos que elas comeram. Em 1855, outra grande praga, dessa vez gafanhotos. Tá. Tá para começar. Eles sabiam diferenciar grilo de gafanhoto? Provavelmente sim, né? O mesmo pessoalzinho de 1848 devia ser o mesmo pessoalzinho que ainda estava lá em 1855. E eu acho que eles sabiam diferenciar o que é um grilo e o que é um gafanhoto. Se eu visse na minha frente, talvez eu saberia distinguir. Eu sei que o gafanhoto é mais parrudinho, né? Enfim, então dessa vez, gafanhoto. Tá contando que tinha uma menininha ali que testemunhou isso em 1855. É a Mary Knowlton Corey Roberts. Ela escreveu no diário dela, por isso que eles conseguem informações sobre isso. É bem legal, cara. Eles encontram muita informação da história da igreja nesses diários. O problema, o grande problema, que a igreja coleta esses materiais referentes à história da igreja e deixa arquivado lá, no seu arquivo secreto, nos porões de Salt Lake. E é complicado porque daí o que é informação legal, conveniente, sai e a gente tem notícia, O que não é conveniente fica guardadinho lá, ninguém tem acesso. É bem complicado isso, pessoal? Mas então aqui, a Mary Knowlton Corey Roberts, ela escreveu sobre esse incidente aí de 1855 com os gafanhotos. E ela falou assim: na década de 50, quando eu era uma garotinha. Tá. Primeiro que essa década de 50 é de 1850, tá? E depois ela tá escrevendo posterior, tá? Então ela tá escrevendo, não escreveu na época. Tá bom, vamos considerar. Quando eu era uma garotinha, morava em Salt Lake, nas fronteiras do Grande Lago Salgado, houve uma terrível guerra de gafanhotos que assolou quase todas as cidades de Utah, ok. Nessa pequena cidade onde morávamos, eles eram um susto, eles tinham medo. Para salvar alguma coisa, toda a cidade saiu com bandeiras e arbustos para levá-los num matagal, preparando para queimá-los. Eles iam assustar os gafanhotos com fumaça? Fui com as outras, uma menina esbelta e delicada de 7 anos, tá? Foi lá participar do evento ali com a amiguinha. Vamos ver o que falou? Na manhã seguinte, não acordei muito cedo e a primeira coisa que eu vi foi um grito das crianças. Olhe, veja os pássaros. Corri para vestir minhas roupas e corri para fora de casa. A visão que meus olhos encontraram nunca esquecerei. Todo o céu parecia cheio de gaivotas. Elas pousavam nos campos de grãos e depois se levantaram como soldados treinados. 1 ou 2 se levantariam e fariam uma varredura circular, depois outros seguiriam em rápida sucessão. Ao subirem, formaram um imenso funil. Depois voaram, era a equipe treinada ali, a SWAT das gaivotas. Depois voaram para o grande lago e largaram a carga de gafanhotos que tinham recolhido numa bolsa colocada debaixo do pescoço. Depois voavam de volta e repetiam o ato, uma e outra vez, até que os campos foram limpos dos gafanhotos e as pessoas foram salvas da fome. Já vi grupos de gafanhotos tão grandes quanto uma casa.
Eu apenas sentei no topo de uma cerca ou palheiro e observei os lindos pássaros que Deus havia enviado para salvar nosso povo. Ah, tá, isso aí foi o diário dela, então essa Mary Robinson, ela escreveu isso no diário em 1912, rebuscando o que aconteceu com ela quando ela era criança em 1855. Aí o artigo da Ensign, aí, né, de 1986, continuou falando sobre esse evento, né, difícil aí, do verão de 1855, e agora eles citam um relato do historiador Donald Q. Cannon. Família Cannon aí. Quem que será que era o Donald? A gente sabe que tinha o George Q. Cannon, aí tinha o filho dele, o Abraham. Esse Donald eu não ouvi ainda. Eu tava até querendo perguntar pro chat, mas tô até com medo da resposta do que o chat vai falar. Vou dar uma olhada aqui, vamos ver. Chat tá dizendo que o Donald Q. Cannon é parente. Eu pergunto. Não é filho. Tá dizendo que ele é parente, mas que o chat não tem acesso à genealogia, então ele não pode dizer ao certo qual é o parentesco do Donald com o George Q. Cannon. Bom, não é filho, né? Mas vamos continuar a história. O que esse Donald Cannon escreveu no diário dele? Desculpa, não é o diário, é um relato histórico. Então o Donald Q. Cannon, ele era um historiador e ele coletou relatos sobre esse evento. Então, por exemplo, ele coletou relatos de George Albert Smith, onde o Smith falou: cerca de 2/3 dos grãos do condado de Utah foram destruídos. Cara, imagina, 2/3, muita coisa, cara, deve dar uma tristeza. Também vamos ver o que mais que ele escreveu. E um grande inseto preto está devorando as batatas. Como assim? A batata fica embaixo da terra. Caramba, cara, os caras não têm paz, hein? Todas as fazendas ao sul são quase um deserto. Esse é um quadro bastante sombrio, mas lamento dizer que não é exagerado. Miríades de gafanhotos, como flocos de neve numa tempestade, ocasionalmente enchem o ar, até onde a vista alcança. Ele levantou mais alguns relatos sobre essas dificuldades ali, né, de 1854, 1855, onde eles tinham já problema com o gafanhoto, problema com os índios, né, e não, fora isso, né, eles também passaram por uma grande dificuldade por conta do inverno, que foi bem rigoroso naquela época. E eles perderam alguns animais congelados. Pois é, cara. Algumas vacas, ovelhas, cavalos e outros animais morreram congelados, cara. Você é louco. E ainda como se não bastasse, naquela primavera, riachos e rios inundaram casas e fazendas. Já perto do nível da pobreza, os santos atingidos pelos gafanhotos tiveram que se contentar com qualquer alimento que tivessem em mãos. Cara, eu tô falando, cara, eu já tinha esticado um redão lá, pego quilos de gafanhoto ali, ó. Morrer de fome eu não ia. Bom, depois de orarem pedindo ajuda divina, experimentaram um milagre. No final de julho de 1855, o povo de Provo descobriu uma substância açucarada nas folhas das árvores perto de suas casas. Chamavam-lhe orvalho de mel. E a notícia espalhou-se rapidamente pela comunidade. Muitos especularam sobre a origem dessa substância pegajosa e doce. Alguns acreditavam que vinha de folhas de choupo, outros que foi encontrado em folhas e até em rochas. Os relatos é de que era tão grosso quanto o vidro de uma janela. Qualquer que fosse a sua natureza, esse açúcar era extremamente necessário. O açúcar custava $1 por libra, né, que é o peso que eles calculam lá. Não sei, cara, pra que fazer isso, cara? Calcula por grama, né, quilo, pra que mudar os negócios, né? Mas enfim, ele custava $1 por libra de açúcar. E era escasso, né? Assim, eu tenho $1, eu vou comprar. Não, às vezes não tem. Então, as pessoas começaram a coletar e processar essa substância açucarada. A irmã Lucy Smith, esposa de George Albert Smith, descreveu com um certo orgulho o processo que utilizou. Tivemos uma primavera, vamos ver, peraí que eu vou ver aqui de onde que saiu. Registro histórico de Lucy M. Smith Papers, Departamento de História da Igreja, tá? Cadê a página? Quero a página.
Tá bom, fica aqui no ar. Tivemos uma primavera e um verão muito secos e quentes, estávamos muito carentes de doces, e então o bom provedor colocou essa substância açucarada nas nossas plantas, nas plantações. Então o irmão George e sua esposa, e a irmã Hannah e eu pegamos os utensílios necessários e fomos entre os arbustos. Coletamos essas substâncias, eram lavadas em banheiras, coadas e limpos com leite e ovos depois de desnatados enquanto ferviam. Esse procedimento era necessário, pois vi minha mãe fabricar açúcar a partir da seiva do bordo. Nós 4 trabalhamos 2 dias, fizemos 50 quilos de açúcar, além de nos deliciarmos com panquecas e melaço e fazermos uma quantidade de doces para as crianças. Trouxemos o dízimo para o bispo e ele nos disse que o nosso açúcar era o melhor de todos trazidos. Ele perguntou o motivo e eu disse que eu sabia e entendia do negócio de açúcar. Aí o artigo continua, vamos ver, eles tiveram algumas informações também de Thomas C. Romney, do Deseret Sunday School de 1949, na página 4. Lá cita que dessa forma eles conseguiram coletar 3 ou 4 mil libras de açúcar. Ai, cara, sério que eu vou ter que pegar um chat, porque agora eu tô curioso. Quantos quilos representam 4 mil libras? 4 mil libras correspondem a aproximadamente 1.800 quilos. Ah, tá. Então, basicamente metade. Caramba, cara, os caras conseguiram coletar quase 2 toneladas de açúcar? Ah, eles colocam aqui uma explicação científica, ó. Menos mal. Tá, eles dizem ali, ó, o botânico Larry St. Clair observa que uma substância açucarada comumente se acumula vindo das árvores infestadas por pulgões, mas o fato de o Senhor operar por meios naturais não diminui a natureza milagrosa da experiência desses santos fiéis. Tá, vamos dar uma olhadinha aqui que a Mormon Think tem a dizer sobre essa questão. Eles falam ali que o milagre das gaivotas é frequentemente acreditado pelos santos dos últimos dias, né, que são os Mormons, por salvar a primeira colheita dos Mormons em Utah. Ok. De acordo com o folclore mormon, as gaivotas salvaram milagrosamente as colheitas de 1848, comendo milhares de insetos que devoravam seus campos. Vamos ver. História tradicional. Depois que Brigham Young liderou o primeiro grupo de santos dos últimos dias até o que hoje é conhecido como Salt Lake City, os pioneiros tiveram a sorte de um inverno relativamente ameno. Ah, beleza, aquele primeiro inverno deles ali não foi tão impactante. Embora as geadas tardias de abril e maio tenham dizimado algumas das colheitas, os Mormons pareciam estar no bom caminho para a autossuficiência. Infelizmente, enxames de insetos apareceram no final de maio. Esses insetos, agora chamados de grilos mormons, por causa desse incidente, não são grilos verdadeiros, mas pertencem à família dos gafanhotos. Ah, tá. Ah, aí, beleza. Estava incomodado com isso. Beleza. Tá, não eram... Era da família dos gafanhotos, tá? Um tipo de gafanhoto. Tendo asas ornamentais, esses são capazes de voar, mas viajam em enormes hordas devoradoras. Os grilos mormons comem todo o material vegetal em seu caminho, mas também canibalizam quaisquer insetos que morram no caminho, incluindo sua própria espécie. Eles são conhecidos por enxamear ciclicamente algumas áreas da Mountain West, especialmente Utah e Nevada. Esses insetos ameaçavam o sustento dos pioneiros mormons. Pisar nas pragas não as dissuadiu de entrar nas fazendas, como outros avançariam. Essa é uma estratégia reprodutiva semelhante à reprodução dos mastros nos carvalhos, esmagando os predadores com um grande número, permitindo que uma porcentagem da população sobreviva para reproduzir. Os Mormons, que são bons escritores de periódicos, muitas vezes descreveram esse desastre em termos bíblicos, como se fosse a 8ª praga de gafanhotos. De acordo com relatos de alguns pioneiros, legiões de gaivotas apareceram em 9 de junho de 1848. Muitas cartas e diários constam que essas aves nativas de Salt Lake comeram grandes quantidades de grilos, beberam um pouco de água
regurgitavam e continuaram comendo mais gafanhotos. Os ornitólogos não consideram isso particularmente incomum, porque as gaivotas ao redor de Lago Salgado costumam comer insetos nos vales adjacentes, mas alguns pioneiros consideraram a chegada das gaivotas como um milagre. E a história foi contada no púlpito por líderes religiosos como Orson Pratt e George Albert Smith. A história tradicional é de que as gaivotas aniquilaram os insetos, garantindo a sobrevivência de cerca de 4.000 Mormons, olha só, né? Tinha 4.000 membros já lá. Por essa razão, o monumento à gaivota foi erguido, e a gaivota da Califórnia é a ave do estado de Utah. Aí o Mormon Think fez uma análise crítica, vamos dar uma olhada aqui que eles dizem. A história tradicional é um tanto controversa e contém o que alguns consideram contradições com a pesquisa moderna. Alguns historiadores acreditam que as gaivotas não eram tão difundidas nem tão eficazes contra os insetos como muitas vezes se supõe. Muitos diários pioneiros relatam as geadas, os enxames de insetos, mas não as gaivotas. A partir desses relatos divergentes, parece que a intervenção das gaivotas pode ter ocorrido em locais relativamente isolados. No entanto, no outono, vários mormons creditaram as gaivotas e a intervenção divina por terem sobrado algumas colheitas. Essa história foi rapidamente incorporada ao folclore mormon. Além disso, outros acontecimentos podem ter ajudado a salvar as colheitas. Alguns relatos de pioneiros relatam o sucesso obtido ao formar filas e se debater junto nos campos infestados. Isso forçou todos os grilos a irem para áreas adjacentes. Alguns desses relatos também descrevem gaivotas na beira do campo bicando o êxodo de insetos. Tá, beleza. Então eles iriam lá no meio da plantação e ficavam se sacudindo para espantar os grilos. Tá bom. Com ou sem gaivotas, essa técnica pode ter salvado grande parte da primeira colheita dos mormons em Utah. Além disso, as evidências históricas sugerem que as gaivotas chegaram depois de muitos danos já terem sido causados pela geada e pela seca, e que o milagre não foi comumente reconhecido como tal até 30 anos depois de ter ocorrido. Opa, aí me acende uma luzinha vermelha. Se esse acontecimento ele foi tão grandioso, na época já eles iam anotar como foi um grande milagre, é uma coisa. Agora, se ele nem foi tão grande, mas ele aconteceu, daí alguém chega ali, pega um diário, olha aqui, cara, veio umas gaivotas, o pessoal tem a tendência de aumentar aquele acontecimento do passado. Que é muito mais difícil você exagerar sobre um acontecimento na época, que está fresquinho na memória de todo mundo, do que você tentar exagerar sobre esse acontecimento 30 anos depois. O pessoal aceita um pouco melhor o exagero. Tem um professor da BYU chamado William G. Hartley. Ele escreveu uma história intitulada Nova História Mormon, Mormons, Grilos e Gaivotas, um novo olhar sobre uma velha história. O Hartley ele é professor de História na BYU, a História da Igreja Sud. Destaca alguns pontos. Vamos ver o que o William Hartley escreveu. Ele falou ali, as gaivotas não eram estranhas no vale. Elas são inimigos naturais de vários insetos, incluindo grilos. Segundo ponto que ele levanta, as gaivotas costumam regurgitar as partes indigestas dos insetos que engoliram. Tá. Os membros, acho que eles acharam estranho isso, eu nem sabia que elas faziam isso. Come, o que aproveita fica, o que não aproveita elas gospem lá no rio e voltam para comer mais, tá bom. Terceiro, as gaivotas só chegaram depois de grandes danos nas plantações já terem ocorrido em 1848. Quinto ponto que ele levanta, em 1848 as colheitas mormons foram seriamente danificadas por 3 inimigos, geada, grilo e seca. As gaivotas lidaram com um desses problemas, mas mesmo assim já era tarde demais. Entendi. Eles tentaram colocar tudo nas costas dos grilos, o problema com as plantações. E por outro lado, também colocaram tudo nas costas das gaivotas do salvamento de uma parte das plantações.
Quinto ponto que o professor Hartley levanta é: esse milagroso evento não foi claramente reconhecido pelos contemporâneos, incluindo diários, jornais de época e correspondências oficiais da igreja. Isso aqui me pega. O restante ali ainda é sim, são partes interessantes, né? Principalmente ali, se é uma coisa que aconteceu daquela vez, beleza. É Satanás enviando os grilos e Deus enviando as gaivotas, legal. Se acontece todo ano, daí não é um milagre, né? Uma coisa assim atípica, né? Mas aqui, o que me pega é isso, cara. O pessoal de época, nos diários, nas publicações da igreja, ninguém citou isso como um milagre maravilhoso, né? E daí, só 30 anos depois, o pessoal começa a enfeitar demais essa história. Isso combina bastante com todo o resto da história Sud. Não que quer dizer que isso seja verdade. Sexto ponto que o professor levanta: desde 1848, as gaivotas voam frequentemente para se banquetearem com grilos e outros insetos, tornando o encontro de 1848 dificilmente de ser único. E o Mormon Think aqui conclui que, assim como vários outros eventos históricos da igreja, esse evento aqui dos grilos de 48, que era um evento simples, acabou com o tempo sendo aprimorado e recebeu características um tanto lendárias. Não sei por que eu não estou impressionado. O Mormon Think até cita um evento recente, né? Eles falam ali que em 2009, uma proprietária de algumas plantações, Carla Baum, ela disse que o quintal dela foi invadido por gafanhotos. E olha só o que a Carla disse. Ela disse que suas orações foram atendidas quando um bando de gaivotas pousou e comeu os insetos no quintal. Ela credenciou sua fé Sud e mencionou as experiências de seus ancestrais, nas quais gaivotas vieram comer gafanhotos e salvaram a colheita de Utah em 1848. O Departamento de Agricultura e Alimentação de Utah disse que isso ocorre naturalmente de vez em quando. E é isso, pessoal, uma historinha um pouquinho mais leve hoje, mas muito interessante de ser analisada, principalmente por esse fator que já é característico, né, da história Sud, de pegar um evento anterior. Joseph Smith tá curiosão, né, sobre religião. Ele cria uma igreja, tal, beleza? Aí depois eu penso, cara, eu acho que ia ser legal se eu falasse que, foi Deus e Jesus Cristo que me mandaram fazer isso. Ia ser legal demais. E vão lá e alteram o que aconteceu na história, ou potencializam, né, enfeitam, fazem uma lenda de uma situação que não foi bem assim. E esse é o exemplo, né, do milagre das gaivotas, que às vezes é um evento simples, natural que acontece no meio ambiente, e é creditado um poder divino, como se isso comprovasse que Joseph Smith era um profeta verdadeiro, que a igreja mormon é verdadeira. Quando na verdade aquilo ali é só mais um evento simples que sempre acontece. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.